E aí, galera, tudo bem? Direito Constitucional, professor Kleber Pinho. Gente, preparei um material especial para vocês, dicas especiais cirúrgicas sobre questões pontuais sobre direito constitucional. Esse é o nosso primeiro vídeo, onde vamos trabalhar especificamente os direitos e deveres individuais e coletivos. Não só o artigo 5º, não só todo o artigo 5º, e sim pontualmente a proibição da tortura e o emprego de algemas. Olha só. O título 2 da Constituição Federal, que é formado pelos direitos fundamentais, desse grande grupo de direitos fundamentais, eu tenho as espécies. Cada espécie é formada por cada capítulo desse título 2. O título 2 é formado pelo capítulo 1, direitos e deveres individuais e coletivos. Capítulo 2, direitos sociais. Capítulo 3, nacionalidade. Capítulo 4, direitos políticos. E capítulo 5, partidos políticos. Nesse sentido, analisando, fazendo um cruzamento com várias provas de concurso público, como também exame de ordem, a gente consegue suscitar alguns pontos relevantes que você tem que saber. Nesse sentido, eu trouxe para vocês hoje a análise da proibição da tortura e emprego de algemas. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Olha só, quais são os fundamentos que eu tenho a respeito da proibição da tortura no Brasil? Primeiro ponto. Os direitos fundamentais, todos eles, ou os direitos e deveres individuais e coletivos, a espécie do gênero, direitos fundamentais, eles são absolutos? O direito à vida, por exemplo, é absoluto? Ou tem alguma exceção? Eu sei que você já pensou aqui, professor, não. O direito à vida, por exemplo, no Brasil, ele tem uma exceção pontual, que é a possibilidade da pena de morte no caso de... Isso, você disse guerra declarada, mas cuidado, viu? Cuidado, as bancas começaram a evoluir. Eles colocam pena de morte no caso de resposta à agressão armada, ou seja, estado de sítio. Cuidado, viu? Que é a situação de guerra declarada. Bacana. Me diga então, quando que eu posso torturar alguém no Brasil? Quando? Quando a pessoa é presa e ele sequestrou uma criança e para saber onde está essa criança, sob risco dela morrer, risco iminente da morte da criança, eu posso torturar o vagabundo? Olha, ou seja, o bandido? Eu posso fazer isso? A resposta não. Não é possível. No nosso ordenamento jurídico não há possibilidade de tortura em nenhuma, veja, em nenhuma hipótese. No nosso ordenamento jurídico. Mas no ordenamento jurídico estrangeiro, tipo nos Estados Unidos, lá tem uma teoria chamada teoria do cenário da bomba relógio. Lá, em situações extremas, por exemplo, um terrorista, assim, e é possível a realização da tortura dele para conseguir chegar a saber onde é que foi localizada a bomba, né? Uma teoria maquiavélica, mas isso não é o nosso caso. O Brasil não adotou essa linha, nós temos o direito penal mínimo a esse respeito, então nesse caso a proteção à vida, ela sobressai a própria tortura, ok? Então não temos, o examinador costuma fazer essa brincadeira, fala, como proteção é possível a tortura no caso de de um sequestrador, não cai nessa, é proibido. Professor, quais são os fundamentos que trabalham a proibição da tortura? Olha só, quais são os fundamentos? Eu tenho esses 8 fundamentos, que dentre eles também já trabalham especificamente a proibição de utilização de algema, o excesso no emprego das algemas. Veja, o emprego das algemas está intimamente ligado à proibição da tortura. É muito comum em prova. Quando a prova pergunta sobre tortura, ele vai te falar sobre algemas. É inevitável. Quando ele fala da tortura, ele vai ter que falar para você, normalmente, em regra, sobre o emprego de algemas. E você tem que dominar o emprego de algemas, ok? Vem comigo. Então, eu tenho essa ideia, esse fundamento que fundamenta a proteção à tortura e já intimamente ligada a regulação a respeito do emprego de algemas no Brasil. Então eu tenho o primeiro fundamento, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ok? Basilar. Depois disso eu tenho o Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica, ou Convenção Americana de Direitos Humanos, ok? Eu tenho as regras de Bangkok que falam especificamente sobre a utilização de algemas. Eu tenho a própria Constituição Federal no artigo 1º, inciso 3, que traz a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Eu tenho o artigo 5º, inciso 3 da Constituição, que trata da própria proibição da tortura, que está incrustada no capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, que proíbe a tortura e qualquer tratamento desumano ou degradante, ok? Qualquer tratamento desumano ou degradante e a própria proibição da tortura. Eu tenho ainda a Lei 9455/97, 9455/97, que trata da lei de tortura. Logo a gente vai estar fazendo alguns vídeos a respeito de algumas leis especiais
penais, inclusive. Continuando cá, eu tenho agora a recente lei, a Lei 13.434 de 17, agora de 2017, que alterou o artigo 292, parágrafo único do CPP, que trata a respeito da possibilidade, aliás, da impossibilidade da utilização das algemas da parturiente. Mas agora eu vou falar sobre ela. Vem comigo. Que mais? Eu tenho o decreto 8858/16, que já regulava essa questão da parturiente ano passado, ok? Foi estabelecido ano passado. E eu tenho a súmula vinculante 11, que fala e traz realmente as determinações da utilização da algema, que traz a determinação da utilização das algemas e a sua punição se caso ocorra de forma indevida, ok? Então vamos lá. Nós temos aqui os fundamentos, e esses fundamentos são essenciais para você trabalhar, por exemplo, numa prova subjetiva. Numa prova subjetiva que te pergunta a respeito da tortura, utilização da tortura, de ignorar a pessoa humana, você tem todo esse plantel, toda essa quantidade de fundamentação para poder trabalhar numa questão subjetiva. Beleza? Vamos lá. Vamos ver quais são as permissões. Quando eu posso utilizar a algema, agora falando especificamente da algema, dentro da matéria de proibição da tortura. Quando que eu posso utilizar especificamente a algema no Brasil? Fique esperto. Primeira pergunta que às vezes fazem: é possível a utilização de algema no Brasil? Certo ou errado? É possível a utilização de algema no Brasil? Certo ou errado? Certo, com certeza você respondeu certo na sua casa aí. Certo, é possível a utilização das algemas. Mas eu digo a vocês que existe um tabelamento, uma tangente a respeito. Não existe norma, tecnicamente, que trata especificamente disso, de todas as hipóteses, ok? Que uma parte está no súmula vinculante e a outra está no Código de Processo Penal, ok? E no decreto lá presidencial. Nesse caso eu tenho o seguinte: primeira hipótese, resistência da pessoa à prisão. Óbvio. Criminoso resistiu à prisão, algema nele. Segundo, fundado, cuidado com esse termo, viu? Fundado receio de fuga. Fundado não é certeza. Fundado receio de fuga. Próximo, perigo à integridade física de terceiros ou do próprio preso. Perigo à integridade física de terceiros ou do próprio capturado, por exemplo. Causada por terceiro ou pelo próprio preso, ok? Próximo, e se caso eu não tenha uma dessas hipóteses determinadas, principalmente pela súmula vinculante 11 do STF, eu posso lhe fazer isso de forma justificada por escrito. Ou seja, fora dessas hipóteses legais, legais não, da súmula vinculante, eu posso realizar a algema? Pode, desde que seja justificada por escrito. Beleza? Professor, e se estiver fora das hipóteses? E não for justificado por escrito? Beleza. Aí eu tenho as proibições. Eu tenho as vedações. Primeira hipótese: hipóteses não previstas e não justificadas. Se tiver alguma hipótese não prevista e eu não justificar, é proibido. Não posso realizar. Ok? Próximo. O uso de algema em mulheres grávidas durante o ato médicos hospitalares, ou seja, o uso de algemas em mulheres grávidas durante os atos hospitalares, médicos hospitalares, preparatórios, ou seja, preparação, nos exames preparatórios para ela poder ver se ela, como o trabalho do pré-natal, a análise dessa interpretação será extensiva, pelo fato que tem que abarcar ao máximo a proteção à condenada, ok? Para a realização do parto e durante o parto, ou seja, do deslocamento do presídio até, é a pergunta que eu fiz na chamada, né? O deslocamento do presídio até o hospital para parir, eu tenho que algemar ela? Não posso. Professor, e durante o parto, posso algemar ela? Não posso. E logo após o parto, professor, quando está ainda num período de puerpério, ou seja, após o parto, e a norma fala imediato, eu posso algemar ela? Não, não pode. Então, durante, ok? O percurso, durante o parto e o estado puerpério imediato, ou seja, logo após, eu não posso utilizar a realização das algemas dessa presa, ok? Professor, eu entendi o fundamento, eu entendi as formas permissivas e eu entendi as formas que são proibitivas. Mas, e se o cara não cumprir? Qual é a consequência, professor? Qual é a consequência? Olha só, as consequências. Primeira consequência, nulidade da prisão. Relaxamento da prisão. A própria Constituição fala: a prisão ilegal deve ser relaxada. No dia seguinte o cara está na rua. Relaxamento da prisão. Outra, nulidade de ato processual no qual participou o preso. A nulidade do ato processual no qual participou o preso é a segunda consequência.
Mais uma, a responsabilidade disciplinar, olha só, nas 3 esferas, responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade responsável pela utilização das algemas. Sem conversa, sem brincadeira, 3 níveis de consequência ao servidor: civil, penal e administrativo. E aí, galera, beleza? Essas foram nossas dicas. Gostaram? Aqui embaixo, baixe o material especial que fiz para você, de questões pontuais sobre essa matéria, para que você tenha o acesso e resolva as questões e tire qualquer dúvida. E olha só, prepare-se já para o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, aqui no canal para que você já possa ficar antenado, que toda quinta-feira estarei aqui preparando um vídeo especial para você. Pergunto para você: a polícia pode entrar num período noturno em um escritório de advocacia para implantar escuta telefônica? Veja, um período noturno. É possível? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.